existe uma responsabilidade muito maior, que é falar das coisas que vêm do coração do Pai, e não do coração do Eduardo. E dito isso, eu queria que vocês estendessem a mão em direção à minha vida e orasse por mim, e peça que essa palavra seja arrancada de mim. Estenda a sua mão para a minha vida. Senhor e Deus Pai, eu te apresento, Senhor, a minha vida diante de Ti como sacrifício. Usa-me, Senhor, como Teu servo, como Teu instrumento. Que diminua eu, Senhor, que diminua o homem. Que não seja, Senhor, a minha carnalidade aqui falando, Senhor, mas seja Teu Espírito fluindo através da minha vida. Usa-me conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, não com a minha vontade. Lidere, Senhor, sobre minha vida e traga, Senhor, a Tua revelação à Tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho um tema da minha palavra que eu quero trazer para o coração de vocês, que é o anseio da alma. Eu pensando, meditando na palavra do Senhor, eu recebi essa palavra e isso ficou martelando no meu coração durante toda a madrugada e durante todo o dia de hoje. E eu quero falar sobre esse anseio, o anseio que existe em todo homem, toda mulher. Nós somos seres que sempre almejamos cargos melhores, almejamos salários melhores, almejamos um carro do ano, uma moto top. Nós sempre queremos alcançar limites ou coisas maiores na nossa vida. E isso é algo que é natural de todo homem, é ter essa ambição. Isso eu vou falar para vocês que seria pecado vocês almejar ter uma casa boa, um carro bom. Eu falar para vocês que isso é pecado, eu estaria aqui mentindo e sendo hipócrita com vocês. Mas eu quero dizer que isso é um desejo que é natural do homem, sempre querer algo confortável. Eu digo que a vida do homem desta geração é tornar a geração futura, fazer com que a geração futura tenha uma vida ou uma condição melhor. Isso a gente olha porque a gente vai ver o nosso trabalho, para quem, principalmente quem é pai, sempre quer oferecer e proporcionar para os seus filhos algo que eles não tiveram. Eu sou pai, então eu quero proporcionar para minhas filhas aquilo que eu não tive. Então nós sempre vamos trabalhar para fazer com que as gerações futuras tenham uma vida melhor do que a nossa. Isso é até mesmo olhando para a ciência, para a tecnologia. Se a gente for olhar para os carros, um exemplo. Quando o primeiro carro foi criado, não tinha ar-condicionado, não tinha a ignição elétrica. Então nós vemos que com o passar do tempo, a tecnologia, os homens foram trabalhando para deixar as coisas muito mais fáceis. Então sempre vamos trabalhar para proporcionar para que a geração futura tenha uma vida mais fácil. E isso é algo que todo homem anseia em ter algo melhor, busca algo melhor. E na nossa vida profissional também é semelhante. Se você passar muito tempo empregado numa empresa, aonde o seu salário não muda, com o passar do tempo isso vai começar a te incomodar. Quem é CLT vai entender isso. Vai começar a te incomodar, porque você vai querer alcançar um salário melhor, vai querer uma promoção, uma classificação no trabalho. Na vida espiritual também funciona da mesma forma. Hoje você é líder de célula, começando lá de baixo mesmo. Hoje você é simplesmente um anfitrião, depois você vai querer se tornar o Timóteo da sua célula, vai querer se tornar o líder, depois você quer fazer com que essa célula multiplique e gerar uma geração. E com o passar do tempo você vai querer ir ao diaconato, depois ao pastoreio e depois ao bispado, depende, né, do seu coração. Você vai querer ser enviado para o campo missionário, abrir outras igrejas. Então sempre vamos buscar crescer na nossa vida. E isso é algo que está dentro de nós, não é algo que pode ser tirado. Então, se você tem isso, se você tem uma ambição de sempre crescer, dependente da qual seja a área da sua vida, isso é um desejo que existe em você, isso é um anseio. Todo homem tem um grito preso dentro
dele, que anseia desesperadamente por satisfação. Nós sempre vamos buscar satisfação. Seja ela em qual seja a área, você sempre vai querer algo bom, um relacionamento melhor, uma casa melhor, um carro melhor, amizades melhores. Sempre vamos buscar saciar algo dentro de nós. E eu quero que a mídia projete para mim Salmos 42, versículo 1 ao 2. Olha como o que está escrito em Salmos 42, versículo 1. E como a costa anseia por água, correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quero focar nessa primeira parte, nesse versículo 1. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Biologicamente eu fui pesquisar o que é a costa. A costa é um tipo de cervídeo, é um veado, onde ele tem dentro dele, né, um calor intenso. Isso é os órgãos dele, isso é a espécie dele. Tem um calor que ele precisa sempre estar buscando por água para tentar se saciar. E também outro motivo que a costa ela anseia por água, que o salmista Davi vai usar esse exemplo, é porque a costa, quando ela está sendo atacada, ela foge para águas correntes, mergulha na água e ela fica só com o seu focinho para fora, esperando o seu predador ir embora. E devido à alta temperatura que tem dentro do seu corpo, também começa a exalar um odor que também atrai predadores. Então a costa ela sempre vai buscar águas correntes. Então o salmista Davi ele vai dizer que assim como a costa anseia por água, a minha alma também anseia por Deus. E lembra quando eu falei no começo que nós sempre vamos buscar algo melhor? Porque a nossa alma ela anseia por coisas. A nossa alma, ela nunca vai estar satisfeita. Se você consegue alcançar uma posição social elevada, você sempre vai querer subir essa posição. Porque a nossa alma, ela nunca vai estar satisfeita. E dentro de nós existe algo que eu posso chamar de tédio da alma, onde você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Sempre o homem vai buscar algo para tentar preencher, como o pastor falou quando ele estava aqui na frente, que sempre vamos buscar preencher uma lacuna, um vazio que existe dentro de nós. Então o salmista Davi ele vai dizer que assim como a costa anseia, assim como a costa ela precisa da água, a alma dele também ela necessita e precisa de Deus. E assim que eu quero fechar essa primeira parte, eu quero passar com vocês alguns tópicos que vai falar um pouco porque nós sempre vamos buscar saciar algo, seja com coisas materiais, seja com coisas invisíveis, com relacionamento, preencher um vazio que existe dentro de nós. Em Eclesiastes capítulo 2, versículo 4 ao 11, eu quero ler com vocês este capítulo que Salomão ele vai escrever. Ele vai dizer da seguinte forma: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatório para irrigar o meu bosque verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei-me para mim ouro e prata, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso
do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Versículo 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Amém? Salomão, ele vai falar todos os feitos que ele fez como rei. E depois que ele fala tudo que ele fez, de todos os projetos, no final ele constatou algo, que tudo que ele fez foi inútil, foi correr atrás do vento. Então Salomão aqui ele está falando que por mais que ele tenha trabalhado muito para construir, acumular ouro e prata, por mais que ele tenha feito projetos, bosques, que tenha plantado todo tipo de frutas para ele, por mais que ele tivesse tido um harém, Salomão na Bíblia foi o homem que teve mais esposas. O homem, ele teve mais de 700 mulheres, juntando entre esposas e concubinas. Então Salomão, ele vai dizer que ele aproveitou tudo que ele poderia aproveitar, tudo aquilo que ele desejou ter, ele não privou o seu coração, ele realizou. Tudo aquilo que os olhos dele desejaram, ele foi lá e realizou. Mas mesmo ele fazendo todas essas coisas, Salomão, ele percebeu algo: nada disso serviu para que ele pudesse ter uma satisfação. Ele vai dizer que tudo isso é inútil, foi correr atrás do vento. Ele gastou toda a sua energia, toda a sua sabedoria, todo o seu tempo em algo que ele não viu mais proveito. E isso é algo que nós temos. Você pode até trabalhar para conseguir uma casa boa, você pode até mesmo se esforçar para conseguir um bom cargo no trabalho, mas eu quero dizer que no final isso tudo não vai te trazer satisfação nenhuma. Não vai te trazer satisfação. Ah, mas eu consegui a moto dos meus sonhos que eu queria. Não vai demorar muito para que a sua ideia mude e você queira comprar uma moto mais moderna. Eu comprei ano passado, vou dar um exemplo meu. Ano passado eu comprei uma Facto. E no ano 2024 eu comprei essa moto. E 8 meses depois, a Yamaha lançou a nova Facto. Eu já não olho mais com os mesmos olhares com a minha moto, porque agora eu quero ter a nova moto da Yamaha. E assim vai ser os nossos desejos. Sempre que lançar algo novo, nós vamos querer trabalhar para conquistar algo novo. Quando você vai mexer na sua casa, você reforma a sua casa e deixa a sua casa do jeito que você quer, que você queria, você vai perceber que isso não trouxe satisfação para você. Você vai querer mudar novamente a casa. Isso eu posso dizer para uma dona de casa. Vou dar um exemplo à minha mulher. A minha mulher, se ela puder, ela muda a casa toda semana de lugar. Aí eu pergunto para ela: por que você mudou os móveis de novo do lugar? E disse: porque eu abusei do jeito que estava. Então ela nunca vai estar satisfeita. Ela muda as coisas de lugar, mas depois ela percebe: não, eu não quero assim, eu tenho que mudar para deixar de outra forma. Nós nunca estamos satisfeitos. Salomão, ele é um exemplo disso. Ele experimentou tudo o que ele poderia experimentar, mas no final das contas isso não trouxe satisfação nenhuma para ele. Não existe meio de alcançar a satisfação da alma através de conquistas materiais. Aquele que conquista ou aquilo que se pode ver. Você não vai conseguir preencher o vazio que existe no seu coração com bens materiais. Existe um influenciador e comediante que recentemente ele se internou. Ele começou a carreira dele sendo pobre, não tinha nada.
e conseguiu conquistar dinheiro e fama, mas no final das contas ele parou em uma clínica psiquiátrica. Então a gente percebe que por mais que ele tenha conquistado riquezas, não foi suficiente para preencher o vazio que existia dentro da sua alma. E isso que eu quero dizer para vocês hoje, não existe nada material que vai preencher o vazio que existe no seu coração. No versículo 9, do texto de Eclesiastes, capítulo 2, vai dizer o seguinte, a partir do 9: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Salomão, ele vai dizer que ele não poupou ter momentos prazerosos. E muitas vezes pessoas buscam satisfação, às vezes acreditando que o que vai preencher o vazio que está no coração, o que vai libertar ele da depressão, da tristeza que ele está sentindo, do vazio que ele sente, é simplesmente fazer uma viagem para a praia. Eu estou muito estressado, eu estou precisando esvaziar a mente, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Eu sei o que eu preciso sair, pegar um avião e sair para uma praia, acreditando que ter momentos de alegrias, eu preciso sair para uma festa, acreditando que ter momentos de prazeres vai substituir ou vai trazer satisfação para o vazio que existe dentro da sua alma, mas isso também não vai preencher. Isso não vai preencher. Meios materiais. Salomão ele diz ainda: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos havia feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que faz debaixo do sol. Então Salomão, ele percebe que por mais que ele tenha trabalhado bastante, ele não conseguiu conquistar a satisfação. E talvez tem pessoas que está aqui hoje, que acredita que vai conseguir encontrar uma satisfação em seu coração, simplesmente pelo fato de trabalharem bastante para conseguir conquistar os seus sonhos. Eu quero falar com você, infelizmente, isso não vai acontecer. Você não vai se satisfazer quando você conquistar a sua casa própria. Você ainda vai continuar sendo uma pessoa vazia. Você não vai conseguir encontrar satisfação, às vezes trocando de carro e comprando um carro do ano. Isso vai fazer com que você continue sendo uma pessoa vazia dentro de um carro novo. Essa é a realidade. Muitas vezes pessoas têm um vazio na alma por ansiar ter um futuro estável. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Versículo 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Então tem pessoas que buscam se satisfazer simplesmente porque se preocupam demais. Como vai ser o meu futuro amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Aonde vou morar? Então Jesus, ele vai falar o seguinte: ei, os pagãos é que pensam e se preocupam com essas coisas. E vai dizer ainda mais: o Pai de vocês, ele sabe tudo o que você precisa. Ele conhece o vazio que existe dentro do seu coração. Ele sabe das noites em claro que você passa se preocupando com as contas que tem para pagar. Se preocupando como vai comprar o material escolar dos filhos. Se preocupando como vai conseguir pagar o IPTU, IPVA. Então Jesus, ele vai dizer: não se preocupe com essas coisas. O Pai de vocês, ele sabe o que vocês precisam. Então se preocupar demais com o futuro não vai preencher
o nosso vazio. De todas essas coisas, nenhuma trará contentamento, pois a alma só estará satisfeita em Deus. Tem pessoas que buscam se satisfazer em coisas mundanas. Tem pessoas que buscam se satisfazer, às vezes, em uma noitada de festa. Tem pessoas que buscam se satisfazer de maneiras materiais, mas não entende que o vazio que existe no seu coração só é preenchido com o Senhor. Somente Deus vai fazer com que você possa se sentir completo. Você não precisa de boas amizades. Você não precisa de um trabalho promissor. Você não precisa de nada material. Muitas vezes o que você precisa para viver uma vida feliz, uma vida abundante, simplesmente é ter Deus na sua vida. E isso é a única coisa que vai trazer satisfação ao seu coração. Salmos capítulo 42, versículo 11. Já o último versículo do Salmos 42, o salmista Davi vai dizer: porque está abatida, ó minha alma, e porque te turbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação face ao meu Deus. Então o salmista ele vai dizer: porque está abatida a minha alma, porque está se perturbando dentro de mim, espera em Deus. Então o salmista Davi, ele vai falar, no Salmos 42, praticamente um desabafo, é uma canção de desabafo, de preocupação, e no final ele vai dar a resposta para ele mesmo. Eu acredito que aqui é uma conversa entre a alma e o espírito, porque muitas vezes nós ficamos preocupados, a nossa alma fica aflita e abatida, mas nosso espírito ele tem uma certeza que irá retornar ao Pai. O nosso espírito ele tem essa certeza que irá retornar ao seu lugar de origem, mas a nossa alma ela fica preocupada. Muitas vezes a preocupação que vocês têm nas suas vidas é simplesmente porque vocês são homens, que existe um corpo, mas dentro de vocês existe uma alma, que você pode identificar como a sua consciência, onde acumula as suas memórias, os seus sentidos. Mas também existe um espírito que foi dado por Deus quando Ele soprou nas narinas de Adão, ainda no primeiro homem criado. Então o nosso espírito ele tem a certeza para onde vai. O nosso espírito tem a certeza que retornará para o seu lugar de origem. Mas muitas vezes a nossa alma fica aflita, porque precisa ser saciada. Por mais longe que você vá, por mais distante que você esteja, a sua alma sempre irá gritar pelo Senhor. Tem pessoas que vivem vidas incompletas, às vezes se entregando a relacionamentos, achando que o que precisa é de carinho, é de amor. Mas muitas vezes o que você precisa não é nada disso, você está precisando do Senhor. Você está precisando ter a sua alma saciada no Senhor. A maior satisfação da nossa alma é conhecer a Deus. E tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje, se resume simplesmente nisso: em conhecer o Senhor. O profeta Oséias vai dizer no capítulo 3:6: conhecemos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como o nascer do sol, ele aparecerá e virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, Paulo ele vai dizer: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E eu quero focar nisso, insondáveis riquezas. Simplesmente Paulo ele está falando assim: por mais que o mundo tenha conhecido a Cristo, quando ele veio como homem à terra, não conhecemos ele o suficiente.
existe mais. E é esse mais que a nossa alma anseia por conquistar, por receber, por estar, por ver, que é conhecer ao Senhor. E a nossa alma só vai estar completa quando formos achados no Senhor. Filipenses 3:8 e 9 vai dizer: mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E eu quero frisar nesta passagem onde fala, e ser achado nele. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Paulo vai dizer que o anseio dele, que ele perdeu o interesse por todas as coisas, ao ponto de nada mais ter valor, simplesmente pelo prazer de ser encontrado em Deus. E dito tudo isso, eu quero dizer para vocês, que as nossas almas só vai encontrar satisfação, quando ela for achada e encontrada no Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida onde a sua mente tem martelado, onde uma tristeza profunda e imensa tem tomado conta do seu coração, uma angústia com a qual você não consegue explicar, simplesmente porque a sua alma está gritando, desejando conhecer e ser encontrada no Senhor. A única satisfação que nós podemos dar para nossas almas é ter um relacionamento com Deus, ser encontrado e achado nele. Então, quando isso acontecer, nós seremos completos. Não é a sua casa que irá te trazer satisfação, não é o seu carro que vai te trazer satisfação, não é o seu relacionamento. Vocês que são jovens estão talvez num namoro, não é o seu namorado ou a sua namorada que vai te trazer felicidade, vai te fazer uma pessoa completa, não é isso. É simplesmente o Senhor. Dentro de você existe uma sede, dentro de você existe um anseio, um grito que grita desesperado, querendo encontrar a Deus, querendo achar. E é isso que acontecerá na eternidade. As nossas almas continuarão conhecendo dia após dia o Senhor. Feche seus olhos. E nada mais.